Quando a gente pede um pouco mais de tempo, quando a gente perde um pouco mais de tempo, quando a gente mede um pouco mais o tempo, quando a gente cede um pouco mais o tempo. Olá a todos, eu me chamo Nanda Ruano, sou atriz. Eu sou atriz e escritora do espetáculo Depois que Você Abre os Olhos. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a peça e convidar todos vocês para assistirem o espetáculo. Bom, a minha formação é em artes cênicas, eu me formei na PUC, na Faculdade de Comunicação das Artes do Corpo. Na verdade, eu fui a primeira turma a se formar, então lá atrás, há muito tempo. É angustiante não me perceber, é traumatizante se compreender, é edificante. Depois eu comecei trabalhando como cantora num restaurante que existia aqui em São Paulo chamado Brooklyn Restaurante. E depois disso eu fui para dança de salão, que eu sempre quis ser dançarina, dançarina de tango. E aí acabou que eu desenvolvi várias outras habilidades de dança antes de ser dançarina de tango, então hoje eu também trabalho focada como dançarina. Falar um pouquinho do espetáculo, para que vocês conheçam um pouquinho a peça e como surgiu. Na verdade, esse espetáculo ele nasceu de uma dor muito profunda que eu tive. Eu tive síndrome do pânico em 2015. Mas antes de eu ter síndrome do pânico, eu vou falar que tem sempre uma coisa muito interessante aí, que eu vivi uma outra doença que se chama pneumotórax espontâneo, que não é bem uma doença, na verdade ele é um acontecimento do seu corpo que você é escolhido entre 1 milhão. Então, eu vou falar de uma forma absolutamente leiga aqui, tá? É quando o seu pulmão, ele tem uma membrana, né, que te protege um pulmão das costelas, e eu pus desse lado que foi desse lado, nunca na vida vou me esquecer, porque você tem microbolinhas de ar no pulmão, algumas pessoas, no meu caso sim, e ela resolveu estourar espontaneamente. Normalmente isso acontece quando você sofre um acidente, mas entre 1 milhão de pessoas, sei lá, estoura espontaneamente. E aí o ar vai para a pleura e você sente uma dor absoluta e é uma situação de emergência, você tem que ser internado. E eu demorei muito tempo para entender que era isso, eu achava que era uma dor na coluna. E aí fui pro hospital achando que eu tava com alguma dor, né, nas costas, sei lá o que era, fui pra emergência e dali não saí mais. E fiquei internada 7 dias e eu tinha horror ao hospital. Isso eu falo um pouco na peça sobre a questão da medicação, porque eu com a síndrome do pânico eu fui medicada. E falo também um pouco da minha relação com a medicação, o quanto ela foi importante num primeiro momento, e o quanto que ela também não pode ser o único caminho para a cura. Então, assim, eu tinha realmente um pânico de hospital. Nunca tinha sido internada na vida, nunca tinha vivido nada disso. E aí, fiquei ali 7 dias. Fui para casa e tinha que ficar 10 dias em repouso absoluto. Sem fazer nada, não podia fritar um ovo. Eu lembro que eu perguntei, mas eu posso cozinhar? Não. Então você vou ficar na casa dos meus pais, eu morava sozinha. E aí fiquei ali 10 dias. No 4º dia de repouso absoluto, a casa dos meus pais foi assaltada comigo dentro. Meu pai foi rendido, né, ele não veio, ele não estava em outro lugar, enfim. E eu tava ali sozinha, e eu lembro que, hoje eu dou risada contando essa história, eu tava meditando quando os ladrões entraram no quarto. Eu tava fazendo uma meditação de camisola ali com curativo, porque eu tomei ponto e tudo mais, né, quando eu fiquei internada, por causa do pneumotórax. E aí eles entraram, eu tava fazendo uma meditação, como eu não morava com os meus pais, eles achavam que não tinha ninguém na casa, então eles não tinham revólver, não tinham nada. E ali eu fiquei numa negociação de mais de 1 hora, com eles dentro, né? E num determinado momento eu acho que ali eu comecei a ter alguma crise de pânico, porque eu comecei a ter muita tontura, muita falta de ar, eu achei que eu ia desmaiar porque eu achei que eu tava nervosa. Mas acho que ali eu comecei a ter vários sintomas já do pânico que eu não sabia. E um tempo depois eu realmente comecei a ter crise de pânico.
foi quando eu realmente estava, foi numa Páscoa, eu tinha ido para o sítio da minha família, peguei o carro da minha mãe, fui até o centro da cidade comprar alguma coisa que precisava, e eu tive uma crise de pânico dirigindo. E eu não sabia que era uma crise de pânico, então voltei. Quando eu tive a segunda crise, eu falei, opa, tá acontecendo alguma coisa. Foi aí que minha médica homeopata falou, eu acho importante você procurar a sua psicóloga. E aí ela diagnosticou, me encaminhou para um psiquiatra, e aí realmente ele confirmou o diagnóstico e comecei um tratamento terapêutico com medicação. Com 50 médicos eu tive esse privilégio, esse poder de poder ter muitos médicos me ajudando, médicos excepcionais que me salvaram. Só que durante a terapia, numa das sessões, a minha psicóloga me falou que ela queria me dar um exercício para fazer e que grande parte da minha cura estaria em escrever um espetáculo sobre isso. E no primeiro momento eu olhei para isso como um exercício, escrever me fazia muito bem, me ajudava muito. E aí eu fui percebendo que eu podia usar tudo aquilo que eu estava sentindo de muito ruim, talvez para me curar. E depois de um tempo eu percebi que eu poderia usar isso como usar essa minha, talvez um dom de me comunicar para poder ajudar as pessoas. Entendi que a peça realmente poderia ser uma maneira, um caminho de talvez ajudar as pessoas a entenderem mais da doença, ou talvez para as pessoas que estão em volta de quem está doente entender melhor o processo. E foi assim que nasceu o espetáculo. Calma, Nanda! Calma! Tem uma coisa que aconteceu também, que foi um processo importante para mim quando eu estava escrevendo. Eu me sentia muito responsável pela informação que eu ia passar. Né? Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, não sou da área médica, mas eu queria falar um pouco. Então, por exemplo, eu fui começar a estudar a doença. Estudar a doença do ponto de vista tanto fisiológico quanto psicológico, porque ela é uma doença de fundo emocional, mas também há uma alteração bioquímica no corpo. Por isso ela é uma doença que precisa ser levada muito a sério, assim como a depressão e tantas outras. E por isso ela é possível de ser medicada. É por isso que muitas vezes a medicação ajuda. Eu sei que nem todas as pessoas que se curaram de pânico tomaram medicação, mas a grande maioria você sai muito rápido de um processo muito doloroso para quem vive o pânico. Então eu fui estudar sobre a doença. E bem no início da peça, porque o espetáculo, eu falo muito isso, o espetáculo ele não é uma palestra, ele não tem o intuito de explicar a síndrome do pânico. Mas a gente, em alguns momentos, passa por esse lugar para que fique claro o que é a doença, né? Para que as pessoas possam entender o tema um dos temas da peça. Então, me ajudou a entender e a me autocurar quando eu fui entender sobre o processo, quando eu comecei a conversar com outras pessoas que tiveram a doença. E é muito interessante porque na época eu comecei a falar que eu tinha. Eu demorei um pouco para falar, porque eu mesma tive muito preconceito. Isso é muito importante dizer. Eu logo comecei a tomar medicação, mas eu não tive resistência, porque a minha dor era muito grande, a dor emocional principalmente. Mas existia uma dor física porque você fica com uma tensão muscular no corpo, você tem falta de ar, o batimento cardíaco acelerado, a pressão cai. Então são sintomas físicos absolutamente reais e que vão começando a dificultar muito a vivência em sociedade. Então você nunca sabe quando você vai ter uma crise de pânico. Eu lembro que eu tentei voltar a trabalhar logo, eu demorei uns 3, 4 meses para voltar a trabalhar, para voltar a dirigir, eu fiquei sem dirigir. Porque tudo que vai começando a linkar com a crise de pânico, você vai começando a deixar de fazer. Então por isso que muitas pessoas começam a deixar de sair de casa, né? Então assim, como eu tive uma crise dirigindo, eu comecei a parar de dirigir, porque de fato eu podia bater o carro, eu podia sofrer um acidente, porque quando você tem a crise,
você perde o controle mental, inclusive do que você pensa. Você começa a ter medos irracionais. Então, eu tinha medo de ficar sozinha em casa porque eu achava que eu podia cair, bater a cabeça na quina do rack da televisão e morrer. E pronto, você começa a acreditar nisso piamente, você começa a ter uma crise de pânico, porque eu vou morrer, porque eu posso bater, ninguém vai me ver, ninguém vai me achar. Você começa a não... Isso o espetáculo fala, é uma das coisas que o espetáculo explica. Você começa a ter um medo irracional. Segundo a ciência, a síndrome do pânico ela acontece por uma questão genética, quando os níveis de serotonina, que é o hormônio do bem-estar do corpo, caem muito, e os níveis de adrenalina, que é o hormônio estimulante do corpo, sobem muito, causando uma pane no seu cérebro. Eu comecei a falar que eu estava escrevendo uma peça, pessoas foram me contando, começando a contar, eu tive, meu irmão teve, meu primo teve. Então eu acho que falar sobre a arte tem esse papel de trazer lucidez para esses assuntos, para que a gente possa falar de uma maneira muito aberta e naturalizar. Acho que a arte ajuda a naturalizar. Ela não é que ela, né? Então, de novo, tomei medicação, tive tratamento, mas a arte fez parte do meu processo de cura porque ela me ajudou a olhar com muita lucidez para a doença. Ela me ajudou a olhar para quem eu era com muito carinho, a acolher a minha dor. E acho que esse é um papel fundamental de qualquer estímulo artístico, né? Mesmo que você não seja um artista, estar dentro da arte de alguma maneira. Quem vai aprender a dançar, quando eu trabalhei com dança de salão, eu via muita gente vai fazer dança de salão não é que quer ser profissional, mas é porque a dança ela te cura neste lugar de fazer a gente olhar para si. E isso é um caminho que não tem volta, graças a Deus, assim, é um caminho muito bonito, né? O espetáculo ele é um monólogo com música ao vivo, então toda a trilha é feita ao vivo. Já foi feito sempre com violão, agora para essa reestreia vai ser com piano, me acompanhando. É um monólogo que em alguns momentos ele é interativo não não expositivo para a plateia, né? Mas ele é interativo porque eu estou sempre conversando de alguma maneira com a plateia. E ele traz poesia, traz música, então tem uma cena. O espetáculo, na verdade, ele traz 4 personagens principais, que são a Infantine, a Raivaneide, a Dramatilde e a Benedita. E elas trazem com elas, acho que as emoções principais do ser humano, e são emoções que o pânico me fez olhar. Então a Raivaneide, por exemplo, obviamente, está no nome dela, ela me fez olhar para a raiva, eu sentia muita raiva. E a raiva ela é uma emoção muito básica do ser humano, todos nós sentimos raiva, salvo raras exceções, né, talvez, não sei, eu não sei falar exatamente porque não sou psicóloga, mas de forma geral é uma emoção muito básica. E eu odiava sentir raiva, por exemplo. Eu vou dizer aqui que é a minha personagem principal, sem dar spoilers sobre o espetáculo, porque eu não gosto de dar spoilers, mas a Raivaneide, por exemplo, ela contracena com uma barata. Senhora barata, querida. Durante o processo de entendimento do que foi a síndrome do pânico para mim, eu entendi que eu precisava deixar a Benedita entrar na jogada. A Benedita, ela representa a sabedoria. Então a cena da Benedita é uma cena toda em poesia. Ela fala assim: todas as nossas escolhas geram fruto e semente. Mesmo se ficar parado, o tempo corre para frente. É por isso que eu digo: vai, minha filha, experimente. Então a Benedita ela vai conversando muito com a plateia de uma maneira muito poética, com muita calma, com muita paciência, com muito carinho. E foi isso que eu tive que descobrir em mim. Quando a Benedita entra para conversar com a Raivaneide, aí sim a gente consegue, quando a gente ouve o que a raiva quer dizer, mas age com muita sabedoria, é quando a gente se cura, quando vem os processos terapêuticos e ajudam a gente a se curar do que quer que seja.
Então, o espetáculo, ele é esse monólogo, mas que não é bem um monólogo, porque o tempo todo as personagens estão conversando entre si e com a plateia de alguma maneira. Então é um pouquinho disso que fala a peça. Quando a gente pede um pouco mais de tempo, quando a gente perde um pouco mais de tempo, quando a gente mede um pouco mais o tempo, quando a gente cede um pouco mais o tempo. Olha só, o espetáculo reestreia dia 23 de junho. São apenas 2 únicas apresentações, dia 23 de junho e dia 30 de junho, são 2 sextas-feiras, às 20 horas. No Teatro Companhia da Revista, que fica ali na Alameda Notman, em São Paulo. Estão todos convidadíssimos, os ingressos são vendidos pelo Simpla. Vocês podem acessar esses ingressos através da página do Instagram do próprio espetáculo, que é @depoisapeça. Acho que vai aparecer aí, né? Vai aparecer para vocês poderem ter a referência. Tem o meu Instagram também, que é o @nandaruano. Espero todos vocês lá. Que mais? Acho que é isso. Espero vocês para se divertirem depois do espetáculo, se quiserem conversar também. Estão super convidados e convidadas. Angustiante não me perceber, é traumatizante se compreender, é edificante se contradizer, é apavorante ver o que se vê. É angustiante não me perceber, é traumatizante se compreender, é edificante se contradizer, é apavorante ver o que se vê.